Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 24. Lucas, capítulo 14, do versículo 15 até o 24. Eu queria que você prestasse atenção a essa leitura, deixando que o Espírito de Deus começasse a ministrar ao seu coração desde já. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, declaramos que em tudo dependemos de ti, declaramos que confiamos em ti, Senhor, e rogamos de uma maneira muito especial que o teu Espírito, o Espírito desta palavra, ele entre em ação. E quando nós abrirmos a nossa boca, o Senhor estenda as mãos para salvar, para curar, para fazer sinais e prodígios, de modo que os nossos corações sejam abertos para que nós possamos compreender aquilo que tu desejas que aprendamos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O pregador do passado, chamado D.L. Moody, conta-se que o último sermão da vida dele foi nesse texto. E o título do sermão de Moody era Desculpas. E ali, ele já doente, já idoso e com enfermidade grave, ele pregou esse sermão que falava exatamente do convite gracioso de Deus a todos os homens. E o coração de Moody foi muito tocado por aquela mensagem que ele mesmo estava pregando, exatamente por causa do desdém que as pessoas faziam em relação a buscar a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus. Quando você faz um convite para alguém, dizendo: olha, vamos à nossa igreja, vamos à minha igreja, ou vamos a uma reunião, as pessoas ficam cismadas, elas olham com certa desconfiança para esse tipo de convite. As coisas não eram diferentes nos dias de Moody. E ele pregou esse sermão alguns dias depois
ele voltou para a casa do pai. E naquele dia as pessoas foram extremamente tocadas por aquela palavra. Esse texto que nós acabamos de ler traz uma história parabólica contada por Jesus para ilustrar aqueles que têm sistematicamente rejeitado o convite da graça de Deus. A proclamação do Evangelho, ela é comparada a um convite para uma grande festa. O cristianismo, ele é relacional. Em vários lugares nós encontramos Jesus contando histórias, contando parábolas que se passam numa festa, num banquete, numa reunião onde há muitas pessoas. E ele próprio, Jesus, ele andava pelas ruas pregando a palavra, ministrando aqueles que ouviam, sentava com as pessoas, comia com elas, sentava com pecadores, comia com eles. O cristianismo, ele é relacional. Embora a gente tenha percebido ou perceba uma tendência dos nossos dias para um liberalismo teológico que tem insistido em que nós percamos de vista a necessidade de nos reunir em assembleia, em nos reunir em comunhão, visto que a gente sabe que uma das colunas de sustentação da igreja é a comunhão, a outra é a pregação da palavra e a terceira é a oração. Nós precisamos estar juntos. Cristianismo é relacionamento com Deus e com o irmão. Amém? Amém. Então, o convite gracioso do Senhor continua sendo proclamado tanto para a salvação quanto para a santificação e edificação dos salvos. Muitos têm deliberadamente rejeitado, desdenhado esse convite, sempre com desculpas as mais esfarrapadas. Nós podemos tudo, mas quando se trata em buscar o Senhor, em ir à igreja, as pessoas têm uma dificuldade tão grande em abrir um espaço nas suas agendas para isso. Então, dentro da cultura oriental dos dias de Jesus, quando alguém ia dar uma festa, o convite era feito com muito tempo de antecedência daquele evento. Primeiro, para que houvesse tempo para se preparar para aquela ocasião. E segundo, para que o anfitrião pudesse preparar aquele banquete com comida suficiente para todos. Então, no momento do convite, a participação era confirmada ou não. Então eu trago essa informação para vocês, é uma informação cultural daqueles dias, para que a gente entenda aquilo que Jesus deseja ministrar. Então a pessoa ficava sabendo o dia do jantar, mas não a hora exata. É tanto que aqui no versículo 17 nós vemos o Senhor dizendo ao servo para ir avisar os convidados a hora do jantar. Então, no dia do evento, ao enviar o servo para avisar a hora do jantar, os convidados que já haviam confirmado a sua participação, começam a excusar-se, a desculpar-se, recusando-se a ir à festa. E essas festas eram, em sua maioria, segundo alguns estudiosos, feitas à noite. Eram jantares, eram ceias. O texto aplica-se, num primeiro momento, aos judeus do passado, que tinham uma falsa segurança, baseada numa religiosidade exterior, mas que, ao final das contas, não reconheceram o convite messiânico feito pelo próprio Cristo, Messias prometido. E quando nós seguimos um pouco mais no texto, nós percebemos que há um certo desdém daqueles convidados
e, sobretudo, as desculpas apresentadas. Isso nos faz lembrar aquilo que acontece nos nossos dias. E é inevitável a gente fazer uma aplicação para os dias de hoje. Como eu disse, o convite de Jesus é para a salvação, mas é também para a santificação e para a edificação do seu povo. Nesses dias, o coração tem doído ao ver o desdém e a rejeição de muitos ao serem convidados para o banquete preparado semana após semana em muitos lugares que tem pregado de forma séria e comprometida a palavra de Deus. Não é só aqui, mas em muitos lugares que nós temos notícias. Muitas vezes o pregador fica ali pregando para 2, 3 pessoas, porque as pessoas têm buscado atrações. E quando essas atrações elas não vêm, não vou à igreja. É sempre a mesma coisa. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele disse que era segurança para vós outros que ele pregasse as mesmas coisas. Os cristãos precisam ser mais lembrados do que instruídos, porque nós temos memória curta. Então é preciso que se pregue as mesmas coisas, para que a palavra vá encontrando lugar nos corações e as pessoas estejam sendo ministradas semana após semana, até que a palavra comece a gerar vida nos corações. Os convidados de hoje estão atrás de atrações circenses dentro das igrejas. Em muitos lugares, por uma exigência do povo, o governo da igreja é teocêntrico. A igreja de Laodiceia era a igreja do governo do povo. O povo fazia exigências. A agenda de Laodiceia era uma agenda cheia, e as pessoas diziam aquilo que queriam ouvir. E o Senhor traz uma palavra dura de condenação para aquela igreja no livro de Apocalipse. Muitas vezes, se não houver uma dessas atrações, as pessoas não se dispõem a sair de casa. As novelas, filmes e outras atrações virtuais são mais interessantes que a palavra de Deus. Essa é uma triste realidade. Esse é motivo de choro, é motivo de oração, é motivo de clamor. As pessoas não saem de casa para estudar a palavra de Deus, porque elas não gostam de estudar a palavra de Deus. Eu estava comentando com uma das irmãs, conversando com uma das irmãs, eu disse a uma certa irmã, eu disse: você não vem para o estudo bíblico? Ela disse: eu não quero ser pastora. Eu disse: quem disse a você estudar a palavra para ser pastora? É para a sua edificação. Nós fazemos pelo menos 3 refeições diárias, mas as pessoas não querem sentar-se à mesa do banquete para ouvir a palavra de Deus e aprender do Senhor. Estamos vivendo dias maus sobre a terra, e nós temos visto que boa parte das pessoas não suportam a sã doutrina. Essa é uma realidade. A perseguição tem se avizinhado cada vez mais. Isso é algo que tem me preocupado muito nos últimos tempos. Nós temos orado muito em relação a isto. A igreja ocidental tem uma grande responsabilidade. Temos liberdade de culto, pregamos a palavra de Deus a qualquer hora. Eu posso botar um banco lá na praça, lá na rua, subir nesse banco e pregar a palavra de Deus, que ninguém vai me prender. Liberdade. Mas essa liberdade, ela está com os dias contados. Bolívia e outros países da América do Sul têm sido perseguidos, os cristãos ali têm sido perseguidos de uma maneira tremenda. Igrejas fechadas, exigências institucionais violentas por parte do governo com relação aos cristãos.
mas nós ainda temos liberdade. Amém. Liberdade de pregar a palavra, liberdade de ministrar a palavra, de orar uns pelos outros. E nós temos a semelhança desses convidados, desse homem que deu esse grande banquete, desdenhado dessa liberdade e desdenhado do alimento farto que tem estado à nossa disposição. Não estou fazendo terrorismo espiritual, mas a igreja precisa acordar. A igreja precisa se levantar em oração, se levantar em leitura da palavra, estudo sistemático da palavra. As pessoas gostam de retalhar versículos bíblicos e achar que aqueles versículos respaldam doutrinas. Versículos bíblicos retalhados da palavra só respaldam heresias. Nós precisamos encaixar esses versículos dentro dos seus devidos contextos, fazer perguntas ao texto, buscar a presença do Espírito, para que Ele nos instrua como mestre por excelência. Amém. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, o que é que nos chama a atenção? Em primeiro lugar, as desculpas esfarrapadas. Versículos 18 a 20 dizem o seguinte: não obstante todos a uma começaram a escusar-se, disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Quando nós vamos pesquisar um pouco mais acerca dessas coisas, dessas situações culturais da época, esses banquetes, essas ceias eram feitas à noite. Ninguém vai ver um terreno à noite. Ninguém compra 5 juntas de bois sem experimentá-las antes, e aquele homem ia experimentar essas juntas de boi à noite. Existem 2 correntes de estudiosos que falam da cultura da época. Os homens eram convidados para esses eventos, as mulheres não. Aquele homem havia se casado. Os homens que estavam recém-casados, eles estavam isentos por um tempo das obrigações de serviço, vamos dizer, de serviço militar, de ir à guerra. Mas eles não estavam isentos das obrigações sociais. Então ele poderia ir. Mas nós percebemos que todas as desculpas aqui apresentadas são desculpas esfarrapadas, são desculpas que não havia consistência nessas desculpas. São as desculpas que muitas vezes nós encontramos para não vir à igreja, para não nos assentar em assembleia, para não orarmos juntos uns pelos outros. E eu queria trazer algumas leituras de alguns textos para vocês. Primeiro, Hebreus 10, 24 a 25. O autor de Hebreus diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está vindo, o Senhor está chegando, e nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros. A igreja é comunidade terapêutica, é corpo de Cristo, é lugar onde as bênçãos do Senhor são ordenadas. A igreja é aquele lugar que é chamado de agência de salvação, corpo
vivo de Cristo sobre a terra sabe quando é que o Senhor está presente, quando nós chegamos. Tem um cântico que a gente ouve muitas vezes cantar, que eu nem gosto muito dele, é um cântico antigo que diz o seguinte: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Não é verdade. O Senhor está aqui porque nós estamos. Amém. Onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor disse que ali estaria presente. Então, quando nós nos reunimos em assembleia, os dons do Espírito começam a ser derramados. Você ora por alguém que está enfermo, aquela pessoa é curada. É no corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo sobre a terra, que é desenvolvido o fruto do Espírito, porque um dos maiores canteiros do fruto do Espírito é a igreja do Senhor Jesus. Porque são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com temperamentos diferentes, que o Senhor usa para que nós sejamos edificados. Quando a gente chega no Salmo 122, versículo 1, nós vemos o salmista se alegrando, e ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Tem faltado a alegria de ir à casa do Senhor. Tem faltado esse ânimo. Que coisa boa, chegou domingo, chegou quarta-feira, chegou quinta. Às vezes tem lugares que tem cultos todos os dias. Que bom é ir à casa do Senhor. E só quando aqueles que sentem saudades por não poder ter esse privilégio que nós temos, sabem daquilo que eu estou falando nesse dia, no dia de hoje. O salmista, no Salmo 84, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Nessa minha tradução diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Será que nós agimos assim? Isso era um judeu distante do seu lar, distante da sua terra, distante do seu lugar de adoração, e ele anela, ele anseia pela presença do Deus vivo. Não espere que o Senhor permita um problema grave para que você venha, mas venha costumeiramente. Venha porque você tem um encontro marcado com o seu Pai. Não tem coisa mais agradável do que sentar com o nosso Pai e conversar, do que estar junto com Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Você chega, você reabastece-se de forças para seguir a trilha. Tem uma trilha a ser seguida nesta semana. Mas quando nós chegamos aqui, nós ouvimos um canto, nós ouvimos uma oração, nós recebemos uma palavra, alguém se levanta e diz: meu irmão, eu estou orando por você. Quinta-feira passada eu glorifiquei a Deus. Eu sei que todos oram, mas é bom você ouvir quando alguém chega e diz: olha, eu tenho orado por você. Amém. A irmã Edna chegou e disse: olha, eu tenho orado por você. Aleluia, glória a Deus, né? Por isso que nós estamos de pé, porque é corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E isso é tão sério, é tão importante, que nós temos visto o surgimento maligno de uma teologia liberal que tem dito que nós não precisamos nos reunir. Nós não precisamos mais nos reunir, nós podemos fazer da forma que nós achamos melhor.
mas foi o Senhor que instituiu esta forma de ajuntamento solene, onde nós estamos juntos aqui, como hoje à noite, buscando a presença de Deus, ouvindo essa palavra. O desejo do meu coração é que essa palavra ela seja ministrada pelo Espírito ao seu coração de uma maneira terna, de uma maneira também contundente. O Espírito consegue ser terno e contundente. Ele pode ir à profundidade do nosso coração, quebrar todas as cadeias e todas as pedras que têm impedido que nós tenhamos um relacionamento vivo, intenso e rico com a presença de Deus. No Salmo 133, o salmista diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. E é muito interessante porque o salmista aqui, ele usa a figura do sacerdote Arão. Na hora da sua unção, quando ele recebe o derramar do óleo sobre a sua cabeça, esse óleo, ao ser derramado, ele vem do alto da cabeça do sacerdote e vai pela barba, pelas vestes. É a bênção do Senhor assim na vida de cada um de nós. Seguindo um pouco mais, nós percebemos versículos 21, a parte A do versículo, e o 24, eles dizem o seguinte: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade, vou ler todo o versículo, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Versículo 24 diz o seguinte: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. A porta será fechada para os que rejeitaram definitivamente, e não haverá outra oportunidade. Aquele que prepara um banquete se entristece ao ver o pouco caso dos convidados. O Senhor, Ele é amor, o Senhor, Ele é bondade, o Senhor, Ele é graça, misericórdia, mas o Senhor é severidade. O apóstolo Paulo diz: atentai para a bondade e para a severidade de Deus. Seguindo um pouco mais, nós vemos Colossenses 3:6, diz o seguinte: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aqueles contumazes, aqueles que se definem, se confirmam na sua postura, receberão aquilo que está reservado desde a fundação do mundo. Em terceiro lugar, a oportunidade concedida a outros verdadeiramente necessitados. A oportunidade será concedida a outros verdadeiramente necessitados. Aí o Senhor daquela ceia disse, respondeu o servo. Ele disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Todos aqueles que estavam verdadeiramente necessitados. Em Romanos 11:15 diz o seguinte: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça de Deus. O que nós aprendemos neste texto? Primeiro, comunhão é uma das colunas que sustenta a igreja.
juntamente com a pregação da palavra e a oração. Ovelha solitária é lanche de lobo. Segundo lugar, ir à igreja é um privilégio, até porque a igreja só é igreja quando os crentes estão reunidos. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas no coração de cada regenerado. Quando há 2 ou mais crentes reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio deles, e ali a bênção é ordenada e os dons são manifestos. Muitas vezes você não vê barulho, você não vê zoada, você não vê vento, você não vê chuva, mas a bênção do Senhor foi ordenada, e nós começamos a perceber no dia a dia, na convivência com os irmãos, o resultado das orações que têm sido feitas. Terceiro lugar, os que são de fato de Deus amam a sua casa, priorizam as coisas do reino em detrimento do mundo. O Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize Deus. Priorize Deus no seu dia a dia. Chame Deus para as suas encrencas pessoais. Chame Deus para andar com você no caminho, para deitar-se com você, para levantar-se com você, para trabalhar com você. Consagre ao Senhor toda a sua vida, do deitar ao levantar, do levantar ao deitar. E só assim você vai ter forças para seguir em frente, enquanto o Senhor for servido, conservá-lo com vida sobre a terra. E finalmente, a nossa mente, ela é limitada demais para compreender os desígnios de Deus. Que Ele nos conceda graça e discernimento. E eu queria encerrar com uma palavra de adoração, com uma palavra de doxologia do apóstolo Paulo. No capítulo 11 de Romanos, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, graça para viver, graça para morrer por Cristo, graça para produzir para Ele, que tudo na sua vida seja um cântico de louvor ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.